E olha, hoje eu estou recebendo aqui Dirceu Giombelli, que é o supervisor regional de vendas da Tec Agro. Dirceu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo ótimo. E tá tudo ótimo mesmo? Como é que estão as coisas por aí, colheita? Que índice que nós podemos dizer aqui na região? Se dá para ter uma ideia? Com certeza, a colheita está bem na reta final, a maioria dos produtores já finalizou a colheita também, mas eu estimo que entre 90% e 95% da produção de safrinha já está colhida. Então já tem só uma beiradinha aí para a gente terminar. Exato, imagino que na semana que vem, se sobrar alguma coisa bem pontual, mas isso até vale para o Sudoeste como um todo, né? Para Goiás como um todo. Hoje tive informações, às vezes o Paraná talvez está um pouquinho mais lento em alguns pontos, um pouquinho mais atrasado, mas enfim, está em tempo, né? Na verdade, acho que esse ano nós antecipamos até um pouquinho comparado com os outros anos, né? Tem anos que realmente a colheita estendia mais para agosto adentro. Hoje nós estamos no dia 14, mas eu tenho relatos de produtores que conseguiram acabar a colheita ainda dentro do mês de julho, às vezes até lá para o dia 20, 25 de julho, né? Então, assim, eu acho que a infraestrutura como um todo teve melhor, mesmo num ano de pandemia. Acho que todas as empresas receptoras de grãos também tentaram tomar todos os cuidados, se precaveram para isso e, felizmente, ocorreu tudo dentro de uma normalidade, né, com a safrinha praticamente toda colhida e guardada. A gente tem a sensação de que com a pandemia todo mundo foi fazendo o seu dever, a sua parte, com antecedência, e acabou que a organização ficou leve. Com certeza, acho que teve mais planejamento, que todo mundo estava muito preocupado. Por exemplo, na época da colheita, nós estávamos talvez no auge aqui dos picos de casos do Covid, né? Mas, enfim, as empresas tomaram as medidas, as cautelas necessárias, e aconteceu de uma forma bastante natural. Então, uma programação, um agendamento, não estava aglomerando muitas pessoas, todo mundo tinha muito medo que talvez contaminasse pessoas dentro da indústria, que tivesse que parar por algum motivo, mas felizmente aconteceu de uma forma bastante tranquila e estamos chegando aí no final aí da safra aí sem grandes problemas nesse sentido, né? E aí a gente teve aquela tranquilidade da colheita, da entrega, sem os casos de registro de focos, porque se teve algum caso ou outro de trabalhadores destas áreas, foram casos extremamente controlados, né? Exatamente, não se houve assim casos de falar que impactou em alguma situação. Que impactou o trabalho. Exatamente, alguns casos pontuais, isso está acontecendo em todos os setores, mas enfim, não interrompeu a rotina, tanto é que nós estamos acabando dentro de um período determinado, um período bom ainda. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, ventos, agosto é um mês de ventos, fogo. Umidade baixa, fogo, tem uns relatos de fogo essa semana, mas por outro lado também a gente teve um trabalho fantástico aí da turma da brigada para precaver tudo isso, e quando está tendo os focos está sendo combatido de forma bastante imediata, pontual, para evitar danos como teve no ano passado e outros anos também, né? A gente teve até a sensação assim em alguns momentos que parece que os focos foram mais nesse ano do que em outros anos, mas esses focos também foram controlados com mais velocidade. O dano foi menor, né? É a sensação até que eu tenho. Agora. Sim, a sensação que eu tenho é exatamente essa, eu vi bastante relatos de queimadas, porém assim, o controle é muito rápido, muito efetivo, né? Então, assim, acho que o reflexo disso também parece que a umidade está baixa, mas parece que em outros anos, nesse mesmo período, estava mais, por conta que teve fogos. Eu acho que o ano passado, ano retrasado, fogos de dimensões bastante grandes, né? Então, esse ano pelo menos não teve caso ontem mesmo, eu fiquei sabendo de um caso que queimou lá basicamente 100 hectares, mas foi mais espalhada, mas controlou de forma rápida. Enfim, acho que está dentro de um controle bastante satisfatório, e bem melhor do que nos outros anos, né? E aí vem também aquele planejamento, né? Que daí deixa os aceros com mais eficiência, e a gente está vendo a colheita com os pulverizadores ali do lado para fazer qualquer combate quando necessário, né? Exatamente, acho que vai tudo dentro do planejamento que nós estávamos falando. Assim foi para o recebimento dos grãos num momento difícil, assim você se programar, se preparar para um possível incêndio, como é que você vai fazer para controlar tudo isso, né? E eu acho que assim, muitas coisas têm nos ensinado que nós temos que ter mais planejamento no dia a dia, para nos precaver para alguma situação adversa que venha a acontecer. A gente não pode parar nosso trabalho, a atividade. Se falou muito isso do agro, né, que enquanto a pandemia o agro não pode parar, e não pode parar mesmo. Você tem o produto no campo, tem o milho, ele tem que ser colhido. Logo, nós estamos há 30 e poucos dias, 40 dias, acho, da chuva, aí, se Deus quiser.
pensando logo no final de setembro, começo de outubro, começam os plantios. 40 dias é do plantio. Do plantio, basicamente. Então, assim, vai depender do planejamento. Nós ainda estamos, acho, no momento de cuidados, porém, a hora que chover, der condições climáticas, vai ter que ser feito o plantio, vai ter que ser feito o manejo, tem entrega de semente para fazer, tem fertilizantes ainda para chegar, e todo mundo pode ter certeza, está tendo todos os cuidados necessários para que não atrapalhe nada em termos de planejamento do produtor, não seja impactado a produção de alimentos. Não, e a coisa mais gostosa de se ver que o agro não para, é que está aí, finalizando a colheita, a gente já passa através das montanhas de calcário, de outros fertilizantes que já estão amontoados. Já estão sendo espalhados, inclusive, aí os estão sendo fertilizantes. espalhados, Sim. Aí daqui a pouco é a semente que já precisa ser entregue para a hora que começar o momento que tiver adequado, já está no barracão a semente. Tem que estar pronta lá. Então, assim, nós também estamos fazendo todo esse trabalho, como empresa produtora de sementes, né? Todo um trabalho antecipado, já temos todo o agendamento programado, produtor a produtor, variedade por variedade, carga por carga, justamente até para evitar também essa questão de algum possível risco dentro de uma indústria, você não pode parar ela. Então, tem toda uma programação, muitas pessoas da nossa empresa trabalhando em home office, seguindo as orientações, o protocolo que a empresa determina, mas sem perder a qualidade, sem perder, acho que a eficiência e principalmente sem comprometer a entrega dos produtos que os produtores adquiriram já há um bom tempo e que são fundamentais aí para o início do plantio, né? Dirceu, e a gente está aí, ó, com essa safrinha que está terminando, e que é uma big de uma safra. Sim, sim. Mercado em alta. E parece que a coisa está fluindo muito bem. Qual é a explicação para tudo isso? Bom, enfim, nós podemos talvez dividir em duas partes. O sentimento que realmente nós vemos de uma safra e safrinha muito boa em termos de clima, os produtores investiram muito, o retorno veio em produtividade, os preços foram muito bons. Quem está entregando milho agora começou a entregar contratos lá até de 27, 28, nós temos que lembrar disso. Hoje o milho está mais alto, mas teve contratos passados mais baixos. Mas enfim, quando tem produtividade e tem uma precificação justa, bacana, os produtores animam mais a investir mais. Então, quando a gente já passa para o outro lado, olhando para frente, que para frente é logo ali a próxima safra, como nós falamos, talvez dentro de 30, 40 dias, 50 dias começa, o cenário também é otimista. Então, os produtores querendo comprar os melhores produtos, continuar fazendo altos investimentos e buscar as melhores produtividades. Eu acho que é produzir, o que a gente sempre falou, produzir mais alimentos, mais por hectare, para não necessariamente assim, que avançar muito em áreas territoriais. Hoje tem possibilidades de você produzir muito mais, às vezes numa área reduzida, seja através de uma terceira safra com irrigação, seja com aumento de investimentos, de fertilizantes, de genética superior, que consiga entregar mais produtividade por hectare. Bom, e a gente está aqui fazendo esses comentários, mas essa realidade de produção, clima, que foi muito adequado, nós estamos falando aqui de Goiás, especialmente, mas a gente sabe que a gente tem ali na região sul, Rio Grande do Sul, que teve mais áreas com muito problema de estiagem, depois vieram chuvas torrenciais, que aquilo que tinha sobrevivido à estiagem acabou tendo problemas com alagamentos. No Paraná também teve uma região com estiagem, não teve? Teve, acho mais para o sul do Paraná, né? Pois é, acho que pegou ali a região oeste do Paraná. Oeste, isso, na região de próximo a Cascavel. Que deu uma redução de produtividade em função de clima. Sim, clima, e teve problemas também de pragas, que eu ouvi até um relato do pessoal de Marechal Cândido Rondon, que eles foram pegos meio que de surpresa em questão de cigarrinhas, que foi um problema que nós já tivemos no passado e que realmente, se você não tomar os devidos cuidados, dependendo da pressão, a perda é muito severa. E qual que a gente já tem aí alguma previsão de tempo? Aí eu sei que não é você o agrometeorologista, mas certamente você está de olho nisso também. Com certeza, a gente tem informações, talvez, não sei se as melhores, mas enfim, as informações que a gente tem até então, que vão ocorrer chuvas pontuais dentro do mês de setembro, na segunda quinzena, mais para o final de setembro. No começo de outubro, também chuvas pontuais, mas uma normalização de chuvas, mesmo pensando mais no sudoeste goiano aí, basicamente a partir de 15 de outubro, o que é bastante normal para a região. Alguns anos até atrasou um pouquinho, alguns anos chove mais cedo. O que a gente sempre fala, isso não quer dizer que não vai ser plantado nada
no começo de outubro, porque tem algumas regiões aí que vai ter uma chuva de 50 milímetros, 60 milímetros, com uma boa palhada que o produtor tem deixado ao longo dos últimos tempos, o produtor vai plantar um pouco. Aí, perfil de solo mais bem trabalhado. Perfeito, aí ele interrompe o plantio, se der mais uma chuva, ele vai seguindo. E assim vai. E aí, depois, acho que a partir do dia 15 de outubro, confirmando as previsões, para ser chuva mais normalizada, e acho que os plantios vão a todo vapor e está sendo de forma bastante rápida, né? As estruturas são grandes, os produtores conseguem plantar numa velocidade bastante interessante e aí acaba num período também bastante rápido, né? Muitas vezes faz o plantio dia e noite, vai trocando turnos aí, para realmente conseguir otimizar a melhor janela de tempo, né? E acaba que ele consegue, né? Sim. Mesmo se essa chuva chega ali, ele consegue fazer aquele plantio rápido, depois ele vai colhendo já, e aí coloca soja com ciclos diferentes para ter uma colheita também adequada. Um pouquinho mais escalonada, embora que a soja, assim, reduzimos bastante aquela soja de ciclo bastante longo, que tinha até, sei lá, 5, 6 anos atrás, e hoje basicamente se planta soja aqui de ciclo de 105, 108 dias, até 115, algumas variedades pontuais de 120, que normalmente nessas áreas já não vai safrinha. Essa aí já é para fazer uma rotação de cultura, para fazer uma planta de cobertura, né? É isso mesmo, essa faz parte daqueles, sei lá, daqueles 15, 20% que a safra de soja não vira a segunda safra, né? Não dá nem mais para chamar de safrinha, segunda safra, né? Safra. Exatamente, mas enfim, acho que tem todo esse planejamento e essa capacidade, e o produtor também, sim, tem capacidade de máquinas, tanto para plantio quanto para colheita. E o que nós estávamos até conversando também, estrutura de armazéns bastante interessante, tanto privados como dos produtores particulares aí que têm os seus armazéns, né? Então, assim, aumentou bastante essa capacidade, que dá um fluxo bastante interessante aí na colheita da soja, produzindo muito mais do que nós produzimos ao longo dos últimos anos, porém a capacidade de recebimento e armazenagem também aumentou significativamente, né? Esta também é uma outra realidade bem específica aqui da nossa região, porque nós não temos problema com armazenagem estática hoje, né? Especialmente se comparado a anos anteriores. Exato, se olhar num passado bem recente, tínhamos muito problema com filas, caminhões ficando 2 dias na fila, 3 dias na fila. Você imaginar isso, tanto de caminhões a mais que precisava, talvez, sei lá, 3 vezes a mais de caminhões para puxar a mesma safra. Esse ano aqui nós tivemos relatos aí de empresas que os caminhões conseguiram fazer 2 viagens no mesmo dia, então assim de forma bastante dinâmica, né? Então acho que melhorou muito toda a organização, todo o investimento que teve por parte das empresas. Temos felizmente um aumento de produção e assim uma melhoria também nessa questão de armazenagem, né? O produtor tem feito negócios já garantindo a próxima safra. Sim. A safra de verão não, essa aí já está fechada faz tempo. Faz tempo, ainda tem uns casos pontuais, mas assim, a maioria dos insumos, principalmente fertilizantes e sementes, que tem às vezes uma dificuldade em sementes, ela é finita, você produziu aquela quantidade, talvez você não comprar no momento certo, você fica sem aquela variedade específica, né? Fertilizantes tem toda uma logística, a parte mais de defensivos, já praticamente andou bem também a safra verão, mas ainda tem alguns casos pontuais que os produtores vão fazer o negócio. Isso é mais fácil de se organizar, tem produtos que você usa no começo, no meio, no fim da safra, e normalmente as empresas têm um estoque mais tranquilo, é um produto que normalmente não tem escassez. Pensando já em safrinha, se nós for parar e pensar, estamos acabando de colher ela, falando que estamos com 90%, 95%, só que realmente os negócios aconteceram um pouquinho mais cedo esse ano, porque quando a gente olha para o mercado futuro, falando em milho ontem para agosto de 2021, tinha bons contratos já, falando até em R$ 39 para o ano que vem, realmente é um ótimo preço, parece que nunca se viu, talvez nesse período, um contrato futuro num preço bacana. Então, assim, vale a pena ele vender, desde que também ele compra os insumos e consiga fazer uma relação interessante para isso. Então, eu acho que isso motivou os produtores a antecipar um pouquinho os negócios, né? Vindo de uma boa safra, uma perspectiva boa para a próxima também, fez com que eles antecipassem um pouquinho as negociações. Bom, nós vamos ficando por aqui. Dirceu, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a falar porque o assunto está gostoso. É muito bom a gente falar bem do agro. Então, a gente estava precisando ter esses momentos assim que pudéssemos dizer que o clima foi bom, que pudéssemos dizer que o mercado está bom. Porque o produtor está precisando resolver a vida dele que ficou para trás. E ainda temos alguns setores, porque ainda precisam melhorar, como o leite, o café e outros.